Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A live de hoje traz uma inspiração especial, um livro muito especial que eu conheci em 2019 e na época só tinha a versão em espanhol. Eu comprei esse livro em São Paulo, num workshop que eu fiz com a grande consteladora Brigitte Champetier de Ribes, né, que é nascida na França, mas mora em Madrid. E na época eu comprei esse livro e não tinha versão em português. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. E ontem eu me deparo na livraria com a versão em português. Gente, sabe quando tu olha assim? Não acredito. Não acredito. Então, eu vou falar sobre esse livro hoje, um pouco sobre esse título, tá? Porque o título já vai abrir, assim, um grande horizonte para a gente conversar aqui. Mas eu quero dizer em primeiro lugar que nessa 11ª live do Conectando com a Essência, né, Desafio 30D, a gente vai continuar usando o nosso norte, o nosso guia, que é como eu faço para me conectar com a minha essência, né? O que eu faço para entender quem eu sou e como que eu vou me conectar com a minha essência. E por que eu não consigo me conectar com a minha essência? Ai, desculpa, liguei o ar aqui porque tá um friozinho, né? E daí começa a espirrar. Sejam bem-vindos, convidem as amigas, os amigos, mandem aviãozinho. Se você está assistindo essa live no YouTube, inscreva-se nesse canal, porque vai ter muito conteúdo interessante. E esse livro, gente, olha só, eu vou trazer para vocês primeira questão. Em espanhol fala: esta dor não é minha. E daí ele diz: identifica e resolve os traumas familiares herdados. Em português, eles traduziram: não começou com você. Como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Já parou para pensar que talvez... Boa tarde, Maríndia, seja bem-vinda. Já parou para pensar que talvez essa dor que você sente, que talvez esse trauma que você acha que é seu, não começou com você? Que essa dor e esse trauma foi uma herança que você recebeu dos seus ancestrais. E que você se identificou com aquele trauma. Você comprou aquela ideia. E o que isso tem a ver com se conectar com a essência? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma dor, tem um trauma, essa dor e esse trauma nos afastam da nossa essência. A gente se identifica com esse trauma e cola esse trauma dentro de nós como se fosse uma roupa que não sai,
algo que tu acredita piamente que é tu. Vou tentar mandar aqui, Maríndia. Mas eu não sei se mandei lá o link. E o que acontece, gente? A gente precisa limpar tudo aquilo que não é a nossa essência. Tudo aquilo que a gente acredita que nós somos e que nós não somos. Vou dar exemplos aqui que vai ficar mais claro, tá? Primeiro eu quero que vocês entendam o título desse livro, né? Que eu mostrei para vocês, que eu tenho a versão em espanhol e agora, ontem que eu encontrei a versão em português. Então, na versão em espanhol diz: essa dor não é minha. Vocês já pararam para pensar que talvez você sinta uma dor da rejeição, uma dor do abandono, uma dor da reprovação, de se sentir inadequada, e isso não começou com você? Mas isso vem de geração em geração em todas as mulheres da sua família, em todos os homens da sua família. Às vezes a gente herda um sentimento de injustiça. E quando alguma injustiça acontece, aquilo nos toma. São várias as feridas que a gente tem. E em algumas pessoas tem algumas feridas que são mais fortes e algumas têm outras feridas. Então, por exemplo, tem a ferida do abandono, tem a ferida da rejeição, tem a ferida da traição, tem a ferida da humilhação. E tem a ferida da injustiça, por exemplo. Aqui eu já trago 5 feridas que podem estar norteando a tua vida. E compensar essa dor te move, te movimenta, te faz agir no mundo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando uma mulher tem a ferida da traição, ou a ferida da rejeição, e essa mulher começa a se questionar, daí ela tem um relacionamento e tem medo de ser traída. Ela começa a se questionar, mas por que eu tenho tanto medo de ser traída? Se eu nunca fui traída? Por que eu tenho raiva dos homens se eles nunca me fizeram nada diretamente a mim? E tem muitas mulheres, gente, porque a gente não tem como negar isso, a gente vem de uma ancestralidade, de uma sociedade que foi fundada na figura masculina, na figura patriarcal, né? Algumas famílias são matriarcais, mas a maioria das famílias lá dos primórdios são patriarcais. O que quer dizer isso? As mulheres não tinham direito de votar, as mulheres não tinham direito de trabalhar, elas não tinham voz. E o marido é que tomava as decisões e ela precisava se submeter ao governo do marido. As mulheres não tinham direitos. E não faz pouco tempo, não faz muito tempo, faz pouco tempo. Então, naquela época, muitas mulheres ficaram com raiva dos homens.
E elas eram casadas, porque elas precisavam ser casadas, porque uma mulher que não era casada era mal vista. Uma mulher que não era casada não era digna na sociedade, ela não tinha valor. Como se a tua essência, o valor da tua essência dependesse de tu ser casado ou não. Teu potencial não tem a ver com o fato de ser casado ou não. Teu potencial, a tua essência nasceu contigo. É a tua identidade. Mas digamos que essa mulher foi, criada nessa ancestralidade de que as mulheres têm raiva dos homens e que lá nos primórdios foram traídas. Então elas têm medo da traição. Porque aquilo foi passando de geração em geração. E daí essa mulher, um belo dia, chega aqui na minha frente para constelar e eu questiono ela. Por que tu tem tanta raiva dos homens? O que eles te fizeram? Por que tu tem tanto medo de ser traída? Tu já foi traída? E essa mulher nunca parou para pensar sobre isso. E eu sei que esse assunto toca em muitas mulheres que estão aqui assistindo. Porque é um assunto muito profundo. É uma ferida ancestral de muitas famílias. E se não começou com você? E se essa história começou com a sua tataravó? E passou de geração em geração, e talvez a sua mãe nem foi traída. Mas ela tem dificuldade de lidar com os homens e também tem raiva dos homens. E também tem medo de ser traída. Já pensou? E num belo dia tu entende que essa dor não é tua. Meu Deus, estou carregando uma mochila de pedras, eu estou carregando um peso de uma dor que não é minha. Que não fui eu que vivi essa história, é uma história que vem de longe. Como eu faço para me libertar dessa história e poder viver a minha essência? E é muito forte isso, gente, porque me veio esse exemplo. Eu não planejo as lives. As lives, elas são intuitivas. E eu não planejei falar sobre esse livro hoje. Ontem eu encontrei ele na livraria e comprei. E esse livro me toca muito, me tocou muito, quando eu vi ele na série Uma Nova Mulher. Porque sabe quando tu vê numa série algo que é familiar teu? E é uma série turca, gente, não é uma série brasileira, nem espanhola, né? Porque quando eu comprei esse livro em 2019, eu comprei a versão em espanhol. Só que quando eu vi a série, eu vi esse desenho, eu tenho esse livro. E daí eu pausei, olhei, e quando eu vi esse livro na série, é como se a série estivesse conversando comigo, sabe? Como se a série estivesse me dando um norte, um caminho, algo. Ali tem alguma coisa para ti. Olha aquilo lá. Vai atrás. Pega aquele livro que tu nem leu ainda. E na época eu não tinha lido. E confesso para vocês, hoje eu ainda não tinha lido todo esse livro. Eu li pedaços dele. Por quê? Porque não era o momento. Eu amo ler em espanhol. Espanhol para mim é a minha língua mãe. É uma língua que eu sou completamente apaixonada. Eu acho lindo. Eu estudei espanhol na faculdade, na época que eu fiz direito.
Então, espanhol para mim não é o problema. É tranquilo ler em espanhol. Mas não fluiu a leitura na época. E quando saiu a série há 2 anos atrás, já faz 2 anos, eu comprei em 2019, e essa série começou, né, em 2022. E agora saiu a segunda temporada em 2024. Então, se você não sabe do que eu estou falando, vai na Netflix e procura Uma Nova Mulher. É uma série que traz constelações ali, que mostra um constelador fazendo constelações em grupo. Ana, tu concorda com tudo que mostra na série? Não. Mas ela acertou em muitos aspectos. Então vale a pena assistir. Tá, e como que eu vou saber, Ana, dos teus comentários? Eu fiz live sobre isso. Está aqui neste Instagram, no meu feed. E eu vou colocar também no YouTube. Na época, eu fiz uma série de lives, eu acho que foram 4. E pretendo fazer lives atualizadas também sobre a série, tá? Não fiz ainda, mas farei. E daí ontem, gente, foi muito louco, porque quando ontem eu vi esse livro na livraria, ele estava embaladinho no plástico, né? Eu até comentei com a dona da livraria, que é minha amiga aqui em Agudo, eu disse, nossa, esse livro é fantástico. Eu nem abri a versão em português, porque ela estava no plástico. Eu simplesmente comprei porque eu sabia que eu precisava ter esse livro em português. E quando eu abri, gente, se abriu um mundo de compreensão que não tinha se aberto há 2 anos atrás, quando eu peguei de novo a versão em espanhol. Então, nesse livro, eu vou ler aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Ele fala como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Então, esse exemplo da mulher que tem raiva dos homens e tem medo de ser traída. Como que eu faço, Ana, se eu tenho esse trauma? Como que eu faço para sair desse trauma? Como que eu faço para sair desse padrão? Um pequeno spoiler eu posso dar para vocês. O que vai mudar não é o padrão. Quem vai mudar é você. Porque o padrão familiar existe. Existe uma repetição de histórias. Existe um trauma que está sendo herdado e passando de geração em geração. Passando como, Ana? Passando nas frases, passando nos comentários, passando na forma de pensar. Homem não presta. Não pode confiar em homem, minha filha. Exemplos que eu estou dando. Os homens não são confiáveis. Os homens são inimigos. Aí as mulheres falam isso, é na sublinguagem, não é muitas vezes verbal, é no inconsciente. E você vai ouvindo aquilo como uma verdade, assim como a gente tem milhares de crenças. O que é crença? É aquilo que eu acredito. Mas é uma crença, é um pensamento que não é teu, que foi herdado. Milhares de crenças que a gente tem sobre prosperidade. Rico não presta. Rico não vai para o céu. E daí o que acontece? Se aquela crença está instalada, tu não consegue enriquecer, tu não consegue ganhar dinheiro. Porque rico não presta. Como é que tu vai... Se tu for rico, tu não vai prestar. Ai, Ana, mas eu já superei essa crença. Será mesmo? Tem que investigar, tem que ir lá dentro para perceber. Porque talvez tu não pense nisso, mas tem lá dentro de ti um medo de ganhar dinheiro que tu não sabe de onde vem. Meu Deus, e se eu ganhar muito dinheiro, será que não é muita responsabilidade? Será que eu vou dar conta? Melhor não. Vou ter que pagar muito imposto, né? Melhor não.
E daí eu me fecho para a abundância da vida através das minhas crenças limitantes. E que eu posso transformar uma crença limitante em uma crença possibilitante. O que quer dizer isso? Uma crença que me possibilita conquistar algo, que me possibilita enriquecer e ver que a riqueza não é ruim, que a riqueza é o transbordo da tua vida, da tua própria abundância interna de pensamento, de vibração. Tá fazendo sentido, gente? Comentem aí pra mim se tiverem alguma pergunta. E daí, ó, diz assim no livro: especialista em traumas familiares hereditários. Ana, como assim? Traumas familiares hereditários? Então eu posso herdar esses traumas? Sim, é isso que eu tô falando. E daí aqui eu vou ler pra vocês a orelha, tá? Do livro. Vou botar aqui para quem estiver chegando vai saber que livro é. Uma abordagem inovadora para transformar traumas herdados ao longo de gerações, apresentada por um especialista aclamado na área. Que bom, Maríndia, que está fazendo sentido. Depressão, ansiedade, dor crônica, fobias, pensamentos obsessivos. A evidência é convincente. As origens dessas dificuldades podem não residir em nossas experiências de vida imediata ou em desequilíbrios químicos em nosso cérebro, mas na vida de nossos pais, avós e até mesmo bisavós. Pesquisas científicas mais recentes, que agora ganharam destaque, apoiam o que muito intuíam há tempos. A experiência traumática pode ser transmitida de geração em geração. Não começou com você, baseia-se no trabalho dos principais especialistas em estresse pós-traumático, incluindo a neurocientista Rachel Ayehuda, da Faculdade de Medicina Monte Sinai, e o psiquiatra Bessel van der Kolk, autor de O Corpo Guarda as Marcas. Mesmo que a pessoa que sofreu o trauma original tenha morrido, ou a história tenha sido esquecida ou silenciada, a memória e os sentimentos podem continuar vivos. Geralmente, essas heranças emocionais estão ocultas, codificadas em tudo, desde a experiência gênica até a linguagem cotidiana, e desempenham um papel muito maior em nossa saúde emocional e física do que já foi compreendido. Que loucura, né? Então, este livro inovador oferece uma compreensão convincente do trauma herdado, além de ferramentas novas e poderosas para aliviar seu sofrimento. Mark Wolin é um guia sábio e confiável na jornada em direção à cura. Que fantástico, né, gente? O que acontece? Eu posso passar uma vida inteira com um sentimento, com um medo de ser traída, por exemplo, ou com um sentimento de rejeição, de abandono. Na série Uma Nova Mulher tem um momento, um dos episódios, tá? Dando um pequeno spoiler, que naquela época, né, na Turquia, aconteciam guerras, e algumas guerras aconteciam, e as famílias tinham que sair às pressas de casa, no meio da noite, na neve e tal, e fugir.
né? E uma idosa foi deixada numa casa. A família dela teve que ir embora e ela ficou com outros parentes, com vizinhos, né? Não me lembro ao certo. Mas essa idosa foi abandonada. Então ela se sentiu abandonada. Porque as pessoas, na realidade, não tinham intenção de deixar ela para trás. Mas como ela era idosa, ela não ia conseguir caminhar não sei quantos quilômetros, né, na neve. Então eles não puderam levá-la junto. Mas gerou ali um trauma do abandono. E aparece na série um descendente que se sente sempre abandonado, que tem medo de ser abandonado. Por quê? Porque ele está identificado com aquela ancestral que foi abandonada, com aquela ancestral que sofreu o abandono. E às vezes, e muitas vezes, quando acontece essa herança e tu te identifica com esse ancestral, tu não está vivendo a tua própria vida. Porque tu está vivendo um trauma que não é teu. Tu está presa num trauma que não tem nada a ver com a tua história. Tu não foi abandonada, tu nasceu numa família que te deu muito amor, que te cuidou, que tudo ok. Mas aquela ancestral lá, tataravó, foi abandonada. E um descendente olha para aquele que sofreu, para aquele que foi excluído. Por isso que uma das bases das constelações é o pertencimento, ou seja, todos têm o direito de pertencer de forma igual. Por quê, gente? Porque isso é uma ordem do universo. Não é só das constelações. Quando a gente fala todos somos um, quer dizer que nós estamos conectados a um cosmos que é muito maior do que nós. Nós não estamos separados do universo. Nós não estamos separados do que está acontecendo no Japão. Sabe aquela história de que quando uma borboleta bate as asas na Austrália, a gente sente aqui? Porque tudo ressoa, a física quântica fala sobre isso. O estudo das marés fala sobre isso. Por que a maré interfere no meu corpo? Por que a data do meu nascimento e como os astros estavam posicionados exatamente no momento e no horário em que eu nasci interfere na minha personalidade? Porque tu está dentro de um contexto maior. Tu está dentro de um universo cósmico. E isso influencia em ti, isso impacta em ti. Tu não está separado do mundo, vivendo numa bolha. Mesmo que tu te coloque numa bolha. Tu vai sentir o impacto do todo, do mundo. Então, gente, esse livro aqui é uma preciosidade. Para quem quiser, gosta de estudar, gosta de ler, eu indico. Mas, de qualquer forma, é muito importante alguém te conduzir na identificação do teu trauma e principalmente em como tu sai desse padrão e encerra esse ciclo. Por que, Ana? Tu tá querendo vender constelação? Não é sobre isso. É sobre o fato de que a gente não enxerga aquilo que é inconsciente para nós. Se tá escondido de mim, ou seja, eu não tenho consciência, como é que eu vou acessar sozinha? Agora, quando tu faz uma constelação, quando tu vem aqui,
né? Online, presencial, quando tu te coloca à disposição de olhar para o teu sistema, de te perguntar da onde vem esse medo de ficar sozinha, da onde vem essa dor que eu não sei explicar, da onde vem esse medo de passar fome. Quem será que passou fome? Porque eu nunca passei e tenho medo. Daí uma pessoa que é profissional, que vai estar olhando de fora, vai poder te conduzir no teu mergulho interno, que tu não conhece. O que está inconsciente, o que quer dizer? Eu não tenho consciência, eu não conheço ainda aquilo sobre mim. É algo que eu não conheço, por isso que é inconsciente. E daí eu tenho uma notícia que talvez você já saiba, mas 10%, 20% de nós mesmos a gente tem consciência. Os outros 80%, os outros 90%, a gente desconhece. A gente é inconsciente. Poxa vida, então vai dar trabalho. Vai dar trabalho se conhecer. Ninguém disse que não teria esforço da sua parte se conhecer. Mas eu, como uma pessoa que primeiro fez o próprio processo para depois se tornar consteladora, para poder, porque eu não posso, eu só vou com um outro até onde eu fui comigo mesma, porque senão eu também não consigo enxergar o que tu não está vendo. Se eu tiver com a trave no olho, que nem fala a Bíblia, primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho para depois tirar do teu. Porque primeiro eu preciso enxergar as minhas questões e me libertar delas e dizer para ti com a maior confiança: é possível. E isso eu encho a boca para dizer aqui. É possível se libertar dos nossos traumas. É possível construir uma nova vida com base na tua essência e não com base nas tuas dores. É possível fazer um processo de autoconhecimento que seja libertador, que seja transformador. Tu não precisa ficar sofrendo e olhando só para a sombra, para aquilo que te dói. Tu pode olhar para a tua luz também. Deve ir limpando isso aqui. Mas se tu só ficar olhando para o trauma, vai ser difícil o processo. Então, existem metodologias e metodologias. A metodologia que eu utilizo é a constelação na essência. O que quer dizer isso? A gente vai ver essas dinâmicas que são do teu sistema, que são heranças, mas a gente vai olhar para a tua luz também, na mesma sessão. Para que tu possa... tem uma luz. Eu tenho um potencial, porque todos nós temos. Eu tenho uma luz no fim do túnel. E no meio também. E no início do túnel também tem luz. Como que eu vou fazer esse processo? Como que eu vou trilhar essa caminhada? É uma escolha minha também, né? E hoje eu termino essa live com uma frase do meu querido inspirador, Carl Jung. Jung diz assim: até você tornar consciente o inconsciente comandará a sua vida e você chamará isso de destino. Mais ou menos assim, tá, gente? Porque eu memorizo as frases, mas alguma palavra pode ser que eu altere sem querer. Mas ele diz: até você tornar consciente o seu inconsciente, ele vai dirigir a tua vida, ele vai te mover. Por exemplo, uma mulher que
tem essa ferida da traição e essa ferida da raiva contra os homens, que os homens são inimigos, isso vai mover ela. E ela não vai conseguir ter um relacionamento saudável. O que te move, que tu vai escolher uma profissão que tem a ver com isso. Às vezes uma mulher que tem muito essa ferida, por exemplo, ou um homem que tem a ferida da injustiça, ele vai escolher o direito. Mas por que ele quer tanto fazer justiça? Porque na família dele sofreram muitas injustiças. E ele quer compensar isso. Ele quer curar isso de uma forma inconsciente, distorcida, que vai gerar sofrimento para ele, não vai gerar realização. Porque ele não está fazendo por ele, pelo potencial dele, pela essência dele. Ele está fazendo para compensar um trauma familiar. Está fazendo para compensar uma ferida da família. E ele vai chamar isso de destino. É o meu destino lutar contra a injustiça do mundo. Não é o seu destino. É o seu trauma que está te conduzindo, que está te movendo. E nada contra o direito. Vocês sabem que eu fiz direito. E hoje eu sei por quê. A questão é como eu vou usar o direito. Porque eu posso usar o direito não como uma ferramenta de fazer justiça, mas como uma ferramenta de cultura de paz, de construção de paz, de mediação entre as partes, para que todos saiam ganhando e não um saia perdendo e se faça justiça ou vingança. Entende, gente? É sutil a diferença, mas muda completamente o jogo. É outra história. É outro mover. Aquilo que te motiva, aquilo que te move, não é a mesma coisa. Não é o mesmo sentimento, não é o mesmo trauma. Daí o que vai te mover é a tua essência. O que vai te mover é a tua luz. E não a tua sombra. E não a tua ferida. E a maioria das pessoas são movidas pelas suas feridas e não pela sua luz. E não pela sua cura. Por quê? Porque elas ainda não se curaram. E tá tudo bem. Agora a questão é procurar essa cura. Ir atrás disso. Entender que não começou com você. Que esse trauma começou lá atrás. Que vem de muito longe. Entender que essa dor não é tua. E que tu não precisa viver com essa dor. Que tu pode viver a tua própria vida se tu deixar essa dor com teus ancestrais. Eles já venceram. Porque a vida chegou até vocês. Se a vida chegou até você, é porque eles lutaram e venceram. Para que a vida fosse adiante. Ai, Ana, mas não chegou de uma forma maravilhosa, leve. É, eu sei, mas chegou. E você está viva. Então, você pode fazer algo de bom com a sua vida. Você pode se libertar de tudo isso para realmente viver a sua essência, a sua luz. E eu me empolgo, né, gente? Porque é maravilhoso isso aqui. Eu adoro esse tema. Então, é sobre isso que eu falo aqui o tempo inteiro, só que de formas diferentes. Conectando com a essência de hoje, é esse tema profundo. Então, eu convido você também a refletir sobre isso. Será que eu estou, de alguma forma, vivendo uma dor, um trauma que não é meu, que eu posso me libertar? Se deu uma coisinha aqui no peito,
é porque tem alguma coisa aí. E você pode sim se libertar de tudo isso para viver a sua verdadeira essência. E quem já está me acompanhando aqui nas lives sabe que tem um grupo no WhatsApp chamado Mais Essência, o link está na bio, e lá eu trago as reflexões do dia, as reflexões das lives, e também aviso vocês sobre as lives, e a gente vai construindo essa caminhada em direção à essência juntos. Um beijo grande, sejam muito bem-vindos e até amanhã. Vamos juntos conectar com a essência.